A segunda unidade de medida que nós vamos trabalhar é a corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? É um movimento orientado de cargas elétricas através de um condutor. Então, três informações bem importantes que a corrente elétrica tem é que precisa ter um condutor para transmitir esses elétrons que estão viajando pelo condutor. Precisa ter carga elétrica, obviamente, senão não é uma corrente elétrica, e esse movimento ele precisa ser orientado. O que é orientado? Ele não pode ter um elétron indo para a direita, outro elétron indo para a esquerda, outro para cima, outro para baixo. Todos eles precisam ir para o mesmo sentido, certo? Então imagina a seguinte situação. Desse lado esquerdo, nós temos um material que tem um excesso de elétrons, ele tem muito elétron sobrando aqui, certo? E desse lado direito, nós temos um material que tem um excesso de prótons, ou seja, falta elétrons para esse material. Então, o que precisa acontecer? Precisa acontecer que esse material que tem muito elétron sobrando, ele precisa doar para alguém que está faltando. Então, quem está faltando? Esse. Então, a corrente elétrica ela precisa sair desse lado e vir para esse lado. Tem uma diferença de potencial entre esses dois? Tem, né? Tem uma diferença de potencial, tem uma tensão entre esse ponto e esse ponto. Tá? Tem um ponto que tem muito elétron, outro ponto que tem pouco elétron. Então, o que vai acontecer? Nós vamos colocar um condutor, tá? Essas duas linhas pretas aqui é um condutor. Imagina que é um fio de cobre ou um fio de um outro material entre esses dois pontos que possuem uma diferença de potencial, certo? Nesse condutor, nós temos átomos que eles possuem elétrons livres. Lembra que a gente comentou nas últimas aulas? O elétron livre são elétrons que estão na última camada de valência. Então, cada condutor possui uma camada de valência com poucos elétrons que eles têm uma facilidade muito grande de se desprender, certo? Então, imagina a seguinte situação. Esse elétron que está aqui desse lado esquerdo, ele começa a ser atraído por esse polo, por essa parte positiva do átomo, desse primeiro átomo. Então, o que ele vai acontecer? Ele vai vir para essa camada aqui do meu primeiro átomo. Então, aqui vai ficar mais um elétron, certo? Só que esse átomo simbólico que nós estamos fazendo, ele precisa ter no máximo um na última camada, na camada de valência. Aqui eu tenho 3 prótons e nas órbitas eu tenho 4 elétrons, então tem mais elétron do que próton. E o que o átomo prefere? Ele prefere estar equilibrado, tá? A mesma quantidade de prótons e mesma quantidade de elétrons. Então o que vai acontecer com esse átomo que tem 4 elétrons já? Ele vai doar esse elétron para um outro átomo que tem só 3. Então ele vai vir para cá, ó. Certo? Então esse aqui ele volta a ter 3 elétrons. Esse, por sua vez, acontece a mesma coisa, ele já está tendo mais elétron do que próton. Certo? Então esse átomo que está aqui, ele vem para esse outro átomo. Então sai daqui e vem para cá. Esse fica com 3, fica equilibrado. Agora esse aqui está com 4, certo? Então o que vai acontecer? Esse elétron que está sobrando, ele vai vir para esse corpo carregado positivamente, certo? Então assim que é feita a transferência de elétrons entre um corpo carregado negativamente e um corpo carregado positivamente. Isso a gente chama de corrente elétrica. Então esse movimento ele está orientado? Ele é um movimento que ele está orientado, sim. Ele está indo sempre da esquerda para a direita. Então imagina isso acontecendo milhares de vezes em um segundo. É assim que funciona a corrente elétrica, sempre do polo negativo para o polo positivo através de um condutor elétrico. Para a corrente elétrica, nós também teremos um símbolo para trabalhar nas nossas fórmulas. O símbolo vai ser a letra I. Sempre que você encontrar uma letra I,
em uma fórmula significa que nós estamos falando de corrente elétrica. Nós também teremos uma unidade de medida. A unidade de medida nós vamos trabalhar em ampere. Então, uma letra maiúscula depois de um valor significa que nós estamos falando de corrente elétrica. Nós também teremos um instrumento de medição de corrente elétrica, que nós trabalhamos com amperímetro. Nós teremos uma aula específica para falar de amperímetro também. E nós também teremos uma simbologia de um amperímetro. Esse amperímetro tem a simbologia, uma circunferência com um A maiúsculo em cima. Então, um exemplo lá de um resultado, estou fazendo um exercício e preciso encontrar a corrente. No final, o que eu coloco? Coloco a corrente do meu circuito é igual a corrente é o símbolo da fórmula. Quantos? 1,5 amperes. Então eu vou colocar um A maiúsculo no final do resultado. Então, como nós vimos no último exercício, nós sabemos que a corrente elétrica ela flui sempre do negativo para o positivo. Concorda? De acordo com o nosso exercício anterior. Então, o que acontece? O nosso sentido real, o que acontece com a corrente realmente? A corrente ela sempre flui do negativo para o positivo. Olha um exemplo aqui nesse exercício. O positivo é sempre nessa barrinha maior da fonte de tensão, o negativo é sempre a barrinha menor. Eu tenho um voltímetro aqui para medir a tensão desse equipamento. Então imagina que está passando uma corrente por aqui. Aqui eu tenho um ponto com muito elétron, com excesso de elétron, e um ponto acima que tem uma falta de elétrons. Então o que vai acontecer? Essa corrente elétrica ela vai fluir do negativo para o positivo. Olha o caminho da corrente que ela vai fazer. Ela não tem outra opção. Ela só pode andar por esse sentido. Então ela vai sair daqui de baixo, vai passar pelo voltímetro e vai cair aqui no positivo. Então a pilha ela funciona dessa forma. Só que chegou um determinado momento da história que perceberam que era mais fácil estudar de uma forma contrária do que acontece realmente. É mais fácil que o aluno entenda dessa forma. Então, convencionou-se, através de uma convenção em algum lugar do mundo, que para estudos seria utilizado esse sentido aqui. A corrente sai do positivo e flui para o negativo. É exatamente o contrário do que acontece realmente nos circuitos elétricos, tá? Então, o que essa convenção disse? Se eu tenho um positivo aqui em cima e um negativo embaixo, a corrente ela não vai sair de baixo e ir para cima. Ela vai sair do positivo, vai circular o circuito e vai voltar pro negativo, tá? Então, esse é o sentido convencional, um sentido que não é algo que acontece realmente, mas é o que a gente estuda, é a forma que a gente estuda. O que acontece realmente é isso. Então, para os nossos estudos aqui, nós vamos estudar sempre pelo sentido convencional. Sempre eu vou dizer que a corrente está saindo do positivo e está indo para o negativo.